Sabe que tem alguns momentos que eu fico surpreso em ver você é um crítico feroz do STF, né? Sou, claro. Não, eu, E você não, tá não, dizendo... eu sou um cara entusiasta do STF. Eu sou crítico dos sequestradores do STF. Tá, e é a sua posição que você vem defendendo e tal. Agora, eu fico um pouco assustado quando eu vejo as críticas ao STF ultrapassarem os limites do respeito à instituição. Porque aí, se a gente for para os Estados Unidos, Certo. A Suprema Corte americana ela é conservadora. Tem acho que um juiz que não é conservador. Todos os outros são identificados como conservadores. A Suprema Corte tem dado algumas sentenças e tem tomado algumas decisões reafirmando decisões do presidente Donald Trump, né? Algumas delas surpreendem, inclusive aquela relativa ao nascimento de bebês nos Estados Unidos e que muitas vezes o presidente americano tem determinado a saída do pai, da criança e tudo mais. Ok. Na Constituição diz que não pode. Mas a Suprema Corte toma a decisão, ninguém vai apredejar a Suprema Corte. E aqui, você vê algum juiz da Suprema Corte americana indo para o Caribe todo final de semana, indo para Mykonos, andando com avião da Força Aérea dos Estados Unidos? Você vê algum juiz saindo na capa da The New Yorker, mostrando a sua linda capa e fazendo poses sexys? Você não vê um juiz da Suprema Corte americana descendo para a briga de bar? Ah, mas teve esse ano denúncia contra juiz que levou dinheiro de empresa. Tem 2 juízes que foram muito criticados. Não, porque viajaram. Mas ninguém foi preso por criticar o juiz. Mas não. Foi? O que eu estou dizendo é o seguinte: é que aqui, nos Estados Unidos, também houve denúncia contra juízes que aceitaram jatinhos, viagens e tudo mais. Quem está denunciado está preso? Quem denunciou está preso? Eu não acompanhei isso. Então, mas há uma outra atitude em relação à instituição. Porque nós passaremos e os presidentes também. Sim. Mas a instituição vai ficar. Exato. E ela também já foi criticada antes. Mas hoje, a virulência e a agressividade contra a instituição, eu fico olhando e falo assim, bom, se nós começarmos a destruir as instituições... Mas não somos nós. Vai sobrar o caos. Quem está atacando a instituição STF são os 11 que lá sentam, à exceção de 1, 2, se eu tiver boa vontade. Por quê? A Constituição e as leis brasileiras, elas são claras em alguns pontos. É proibido um juiz dar entrevista. É proibido que um juiz e um ministro do Supremo é um juiz. É proibido, expressamente proibido, que ele fale de casos que estão sob seu julgamento ou que ele pode vir a julgar. Para ficar em 3 casos, o Alexandre de Moraes deu uma entrevista longa para as organizações Globo, em que ele prejulgou quase 2.000 brasileiros. Prejulgou. Ninguém pôs um revólver na cabeça careca dele e falou, Alexandre, você vai dar uma entrevista. Não, ele foi porque quis. Ninguém obrigou, pôs um revólver na cabeça dele e falou, você vai fazer fotos sensuais para New Yorker. Como ninguém foi com um revólver na cabeça dele e falar, você vai falar pro The Wall Street Journal. Como ele fez anteontem. Então ele faz as coisas que a lei proíbe a um ministro. E quando a pessoa que é incumbida de manter a institucionalidade desse órgão, que é o mais importante do Poder Judiciário, e ele não o faz, quem está ferindo de morte a instituição é o ministro. E daí vem a virulência, porque um ministro não pode descer para a briga de bar. Quem já viu a foto do professor Moreira Alves no jornal? Nunca se viu. Nunca se viu. Quem é que vai num jogo do Corinthians e mostra um dedo do meio para um estádio com milhares de brasileiros e brasileiras ali, e depois ainda liga para a empresa, para o jornal O Estado de São Paulo, e diz, mande embora quem bateu esta foto, uma foto para ganhar prêmio. Este homem, ele destruiu o Supremo Tribunal Federal. E às vezes, porque a gente ergue um tom de voz, parece que a gente é virulento.
Mas não tem grito de uma multidão que seja mais poderoso que uma caneta de ministro do STF no Brasil. E sempre foi assim. Você pega os trabalhos da Constituinte de 88 e os lê. O poder do Supremo, com uma Constituição deste tamanho, é imenso. Um dedo do meio de um juiz do Supremo mostra que aquilo não pode continuar ali. Que qualquer opinião... Porque o povo brasileiro é um povo sem educação formal. E o Brasil, o Estado brasileiro, assumiu o compromisso de educar, de dar educação para o povo, mas não dá. Uhum. Então o que a gente vai esperar de pessoas simples? Porque o brasileiro é um povo simples. Quando você fica com raiva e você não sabe como se expressar, você fica com raiva. Fala palavrão. Ô, Pavinato, mas isso, ele como juiz supremo, e ele falou o dedo do meio. Ele falou na entrevista para o Washington Post que não vai mudar 1 milímetro do comportamento dele. Né? Você veja. Ele está falando de um caso que ainda está acontecendo. E ele disse que as provas serão olhadas, tudo vai ser analisado. Foram ouvidos 179 depoimentos e que tudo está sendo feito de acordo com a lei. Veja, né? O depoimento do Cid. Quando ele fala, quero lembrar aqui que o senhor, se o seu depoimento for satisfatório, nós vamos cancelar o acordo de não fazer a persecução criminal contra sua mulher, sua filha e seu pai. O que é isso? O que é isso? Como diria Maria do Rosário com Jair Bolsonaro, o que é isso? O que a lei brasileira estipula em acordo de delação premiada? O acordo não poderá ter benefícios que ultrapassem o indivíduo do colaborador. Então a lei proíbe uma homologação de um contrato de colaboração que coloque filha, pai e esposa. E ele acha isso natural. E quando a gente faz a pergunta certa, e a lei? Por que o senhor não aplica a lei? Aí se malufa, um juiz não pode malufar e responder o que quer. Ele tem que ser objetivo. Não há Estado de Direito sem objetividade. Eu acho que daqui a pouco nós estamos invocando a tonga da mironga do cabuletê para dar decisão e pirueta nesse país. Você acha que ele vai condenar? Primeiro, ele vai condenar Bolsonaro? Ele já está, o Bolsonaro já está condenado faz tempo. E vai condenar com a pena máxima? Bom, se você perguntasse para um jurista, eu falava, ele não poderia nem estar processando. Bom, porque perdeu o prazo, perdeu-se o prazo. Mas ele está, esse é o fato. E isso é crime de abuso de autoridade. Mas tá. Lei de 2019. Mas tá, isso é fato. E aí vai ter o julgamento. Aí vai ter o julgamento. Você acha que ele aplica a pena máxima? Porque se discute muito também. Ele pode fazer tudo. Ele pode pôr até pena de morte. Do jeito que está o Brasil, ele pode escrever até nesse caso a cadeira elétrica. E tem gente que vai fazer assim, veja. Se discute o peso das penas às pessoas que invadiram a área dos 3 tribunais. Sim. E foram condenadas a 14 anos, a 17 anos. Se discute muito o tamanho dessas penas em relação àquilo que foi comprovado ou não. Foi comprovado no mínimo que as pessoas estavam lá. Mas tem outras coisas lá que foram incluídas nas investigações, no inquérito e no julgamento. Você acha que em algum momento vai se voltar a discutir a pena destas pessoas? Não tem como. Juridicamente não tem como. Porque é tudo nulo. É tudo nulo, não tem validade jurídica nenhuma. Eu fiz uma pesquisa de jurisprudência nos estados. Sabe quantos % de traficantes que são presos traficando com fuzil na mão? Sabe quantos % é de 17 ou mais anos de reclusão? 0. Todos são penas menores. Você traficar com um fuzil automático no Brasil não dá isso. Aí, usa o critério de proporcionalidade que quiser, mas
é tudo um absurdo. Quando o Sérgio Moro fez o que fez com o Lula, e eu passei acho que 2 anos e meio sendo chamado de comunista. Porque tu achava que ia... O Sérgio Moro, ele engendrou todo esse zeitgeist do inferno que hoje é praticado pelo Alexandre de Moraes. Aham, verdade. Só que ele não se tocou que ele não era um juiz do Supremo, ele era um juiz de primeira instância. Agora, quando esse método Moro é aplicado no Supremo, aí o caos está instaurado. E sabe o que é mais engraçado de ver? Teve uma ocasião, e esta ocasião levou o ministro Gilmar Mendes a chorar em uma sessão. O então advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, hoje ministro do STF, da primeira turma do Alexandre de Moraes, presidente da primeira turma do Alexandre de Moraes, ele pediu uma parte porque o Moro estava atropelando uma etapa da audiência. E o Moro se virou para o Cristiano Zanin e disse o seguinte: se o senhor quer presidir a audiência, faça concurso. Isso foi um desrespeito danado a um advogado. Eu, como advogado, à época, nossa, se um juiz falasse isso para mim, ele saia ascendente da audiência e eu saia preso. Mas ele falou, isso causou comoção no STJ, etc. E há algumas semanas, o advogado do Felipe Martins, na primeira turma, pediu uma parte porque o Alexandre estava editando trechos de uma conversa, e de fato está fazendo. Sabe o que o Alexandre disse para o advogado Felipe Martins? O quê? Se o senhor quiser mandar na audiência, o senhor preste concurso. Mesma coisa. E o que o Cristiano Zanin fez? Não vi, não sei. Exato. Ninguém falou nada. Exato. Então, o Dino botou fogo hoje em tudo, né? Vocês já receberam? Eu já recebi acho que 192 vezes aquele vídeo dele sentando no banco e caindo. Você viu? Já vi. Cara, assim, Não banco vi, cara. cede a pressão de Dino. Aí você vai ver, vai falar, nossa, o que aconteceu com esse... Ele senta num banco, num evento, o banco tomba. Bom, basicamente o que aconteceu é que ele colocou os bancos brasileiros numa situação, abre aspas, inédita, complexa, sensível e insolúvel, segundo relatos obtidos aí pelo jornal, pelo Estadão, né? Ele decidiu nessa segunda-feira, ou seja, famoso ontem, que decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil mediante homologação ou por meio de mecanismo de cooperação internacional. Isso quer dizer que abre ali um espaço pro Alexandre de Moraes, por exemplo, apelar ao próprio STF no tocante à Lei Magnitsky, ou não? É estranho isso, sabe? Porque é uma questão complexa. E o que eu vou falar aqui é em tese. Deveria haver um Estado de Direito no Brasil. Como não há Estado de Direito no Brasil, não há. Não tem, acabou, não tem Constituição mais no Brasil. Eu não sou eu que estou falando sozinho, não. O maior constitucionalista vivo desse país, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, fez um artigo para o Estado de São Paulo no final do mês de junho, e ele, na qualidade de maior constitucionalista vivo deste país, com 91 anos de idade, professor emérito do Largo São Francisco, último catedrático da USP, professor emérito de Sorbonne, professor emérito de Lisboa, formou gerações, ex-ministro interino da Justiça, isso tudo que você pode imaginar nesse país, ele mostra por A mais B, com toda elegância, que não há mais Constituição. Então, o que existe no Brasil é o seguinte sistema. Quando uma decisão estrangeira ela quer produzir efeitos em um país estrangeiro, por exemplo, tem um espanhol que ele deve pensão alimentícia na Espanha, vem para o Brasil a trabalho, etc., mas sai uma decisão e o Banco Brasileiro precisa pegar parte do dinheiro dele para transferir para pagamento de pensão. Você precisa fazer a homologação da decisão estrangeira. E quem faz essa homologação no Brasil é o STJ, é o Superior Tribunal de Justiça. A competência é do STJ. Lei Magnitsky, o que é? A Lei Magnitsky não é uma decisão judicial.
Então, portanto, você não está falando da questão da extraterritorialidade da sentença judicial. O que a Lei Magnitsky diz? A Lei Magnitsky diz que nenhuma empresa dos Estados Unidos, e, portanto, elas estão nos Estados Unidos, pelo menos fictamente, podem fazer qualquer transação que envolva valor de qualquer espécie, em dinheiro, em imóvel, em burro, em jegue, em boi, com determinada pessoa que está nessa lista da Magnitsky. Uhum. O que acontece é que os bancos brasileiros, eles têm negócios com empresas americanas. Eles usam o código SWIFT, eles têm Mastercard, eles têm Visa, eles têm títulos do Tesouro Americano, eles compram e vendem dólar. Então, não é que a Lei Magnitsky está operando efeito dentro do Brasil. É que quem não pode fazer com a pessoa da lista da Magnitsky e com nenhum outro entreposto a essa pessoa, por exemplo, o Banco Brasileiro, que tem uma conta da titularidade do Alexandre de Moraes, ele não pode fazer negócios em dólar com empresas americanas que ele costuma fazer para benefício do Alexandre de Moraes ou de qualquer pessoa da sua família, se essa pessoa da sua família for levar o proveito econômico para ele. Então o Banco Brasileiro não precisa cumprir a Magnitsky. Não precisa mesmo. Mas só que daí ele arca com as consequências. Tem uma discussão muito candente na Suíça. Certa vez o Credit Suisse, ele tinha um grupo de clientes oligarcas russos que foram listados na Lei Magnitsky. E, a pedido desses clientes oligarcas russos, eu estou falando de muito dinheiro, o Credit Suisse entrou com um pedido perante a Suprema Corte Suíça, dizendo o seguinte: nós temos as nossas leis de combate a atos anti-direitos humanos. Então, que tal se a Corte Suprema da Suíça dissesse que o Banco Suíço não precisa seguir os rigores da Lei Magnitsky, porque, em compensação, a Suíça adota outras medidas visando o mesmo objetivo que a Lei Magnitsky. Aí, o que o Supremo da Suíça assinalou foi o seguinte: ok, tudo bem, você não precisa arcar com a consequência, mas aí as empresas americanas ou o próprio governo americano fica livre para te multar. E uma coisa é o Credit Suisse, que já foi pro brejo também, né? Deu no que deu. Mas uma coisa é o Credit Suisse ele pagar uma multa estratosférica aos Estados Unidos ou a qualquer empresa americana. Outra coisa é o Bradesco fazê-lo. Não que o Bradesco seja pequeno, mas que a coisa aqui não é tão fácil como é na Suíça, porque os bancos no Brasil, eles têm lucros recordes, muito embora hoje tiveram um prejuízo de 41,9 bilhões em valor de mercado, eles têm, em toda a sua atividade, uma média de 50% de imposto a pagar para o governo. E fora isso, eles têm o depósito obrigatório, que é um depósito garantidor. E um volume, mesmo com um país desse tamanho, não é o mesmo volume de depósitos que faz um oligarca russo, que não declara. Então, essa decisão do Dino, só para encurtar, primeiro, ele não tem lugar para dar uma decisão dessa. Uma decisão judicial não é jurisprudência, então ela se aplica somente ao caso concreto dentro do qual ela foi tomada. E se quiserem usar essa decisão como precedente, ou o banco afetado ou Alexandre de Moraes terão que acionar a justiça no primeiro grau, na vara da Justiça Federal, porque o foro privilegiado, o foro especial por Alexandre, ele serve quando ele está virtualmente no polo passivo, quando ele é réu. Quando ele é autor, não existe foro privilegiado. Mas, eu repito, no Brasil não existe direito. Então, se faz absolutamente tudo. Isso que o Dino ele acabou de dizer tem duas consequências. A primeira consequência delas é o seguinte: ele está tentando tomar uma decisão, transformar uma decisão de um caso e jogar para outro. Segundo, ele dá razão para a mídia, para a Trump Media nos Estados Unidos e para a plataforma Rumble, porque eles movimentaram uma ação contra o Moraes dizendo que ele mandou ordens judiciais diretas a empresas nos Estados Unidos para que fizessem efeitos dentro dos Estados Unidos. E eles estão processando o Moraes por isso. E quando o Dino diz
que no Brasil não se pode aceitar uma decisão de outro país sem passar pelo STF, ele está atribuindo culpa ao colega dele na ação que ele está sofrendo na Flórida. E, por fim, o que ele faz aí é violar 2 princípios básicos da decisão judicial. O primeiro, não dar decisões inexequíveis, porque ele faz o que o Alexandre de Moraes faz direto, que é mandar andar descalço sem ter que pisar no chão. E segundo, ele mesmo fez um despacho hoje para explicar a decisão de ontem. Isso quer dizer o quê? Que ele deu uma decisão, no mínimo, obscura. E decisões obscuras, contraditórias e omissas são nulas de pleno direito. O que mostra que nós não temos direito no Brasil. E os bancos que se danem. Os bancos estão numa situação muito delicada, porque os bancos não sabem o que fazer, né? Os principais banqueiros tiveram uma reunião essa semana com ministros do Supremo, para ter uma conversa ali para ver como é que encaminhar esse assunto, e os bancos ficaram muito reticentes, não assumiram postura nenhuma. Aliás, o que se sabe é que ministros esperavam que os bancos tivessem uma posição assim, firme, contra a aplicação da lei, o que seria, de certa forma, uma ingenuidade. Mas os bancos ficam, nesse momento, assim, né? Bom, eu aplico a lei aqui ou também estou impedido de aplicar a lei Magnitsky aqui, né? Ou só devo aplicar a Magnitsky quando a operação for em relação a qualquer ação internacional. O fato é que hoje o presidente do Bradesco, numa palestra, falou que o Bradesco estava consultando pessoas que conhecem a lei em profundidade para uma definição para que o banco pudesse adotar a sua postura. O fato é que a verdade é que nenhum banco, os bancos estão todos pisando em ovos, né? Exatamente, é uma questão não de só independência. Primeiro por causa da lei, que aqui nunca foi aplicada, né? E isso deixou os bancos completamente aturdidos, porque talvez nunca tivessem imaginado que isso pudesse chegar até aqui. E a segunda é com a decisão do ministro, que botou aí mais lenha na fogueira e tornou mais melado esse caldo, né? Total. Eu tinha lido aqui que a galera os bancos estavam mesmo numa sinuca de bico, porque como é que tu aplica a lei Magnitsky e ao mesmo tempo respeita essa nova decisão? As coisas não funcionam assim, elas não se encaixam. É o que você estava falando. Porque veja bem, o Banco Brasileiro, o Bradesco, ele não tem que cumprir a lei Magnitsky. Quem tem que cumprir a lei Magnitsky é a empresa americana. Então, se o Bradesco quiser fazer transação em dólar, o problema é dele. Ele decide. Ninguém está afetando a soberania de ninguém. Qual é o conceito de soberania? O conceito de soberania é você, enquanto país, se basta. Você não depende da decisão de outros. As suas decisões, elas são soberanas. Você não precisa do amém de nenhum outro país. Soberania é isso, é você ser suficiente dentro do seu território. Você não ter dependência. O contrário de soberania é dependência. Então é o teste de soberania do Brasil. Ok, não vamos aplicar a Magnitsky, os Estados Unidos que se danem. A gente vai passar a usar elo agora. Vamos fazer uma bandeira de cartão de crédito. Vamos parar de negociar dólar. O Brasil tem que mostrar a soberania. Agora, o Brasil quer defender a soberania, dizendo, não, a gente quer continuar a depender de toda a tecnologia e sistema americano. Aí é uma defesa meio torta, né? O que parece a decisão do Dino foi... Primeiro que é monocrática, né? Então isso já é um pouco mais complicado. Uma decisão dele... Mas mais do que tudo foi uma decisão política, total, né? Foi Você quer saber, foi um aviso, uma mensagem... E sei lá o que, cada um interpreta da forma como quiser, mas foi uma decisão política. Olha, eu vou dizer o seguinte. Quando o Dino foi para a Suprema Corte, o que o Lula falou? É uma alegria, que tá engasopado agora. Pela primeira vez um juiz, um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal. Então aplaude aí, banqueiro. Vocês estavam esperando o quê? Que o comunista fosse facilitar a vida do banco? Tá aí. Toma na tarraqueta, faz o L.